Vamos lá. Iniciamos a gravação. Turma, o tema dessa aula é um tema interessante. Quando eu preparei essa aula, quando eu estava planejando a isolada, eu pensei assim, cara, a gente gasta muito tempo dando muita coisa de movimento uniforme, muita coisa que não cai e que nunca vai cair, porque é coisa técnica que não é contextualizável. O que é contextualizável no Enem? O que é que eu posso apresentar para essa galera que cai de fato nessa prova, que tem de fato a relevância para essa prova, que é de fato contextualizável para essa prova e que vai fazer mais sentido para as pessoas quando elas tiverem contato. Quando eu pensei essa aula, quando eu planejei essa aula, eu cheguei a essa conclusão de que, bom, eu preciso mostrar pouquíssimas coisas para essa galera desse movimento, do movimento uniforme, que é o que cai de fato. Eu vou mostrar para vocês o que cai. A gente vai ver que usando apenas uma fórmula, a gente vai conseguir resolver muitas questões aqui, muitas questões, tá? Bom, pessoal, vamos lá então. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, nosso passo aqui, nosso número um, é a relação. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Tá dando para ver tudo tranquilo aí? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Qualquer coisa vocês falam, tá? Passo 1 é a relação velocidade, distância, tempo. E tempo. Essa é a relação mais fundamental. A relação entre velocidade, distância e... Galera, eu peço que quem está com o microfone aberto aí, por favor, dê uma fechadinha. Bom, vamos lá, ó. Vamos lá. Como é que eu relaciono velocidade, distância e tempo? Eu gosto de fazer aqui um triângulozinho. Eu gosto de fazer um triângulozinho que eu acho que permite vocês enxergarem essa relação melhor, tá? Eu sempre vou ter a possibilidade de fazer esse triângulo, de usar esse recurso aqui, quando eu tiver fórmulas que envolvam três variáveis, três grandezas físicas. Então, vamos lá, distância eu coloco aqui em cima, velocidade eu coloco aqui à esquerda, e o tempo eu coloco aqui. Como essas três variáveis elas se relacionam numa perspectiva da cinemática, tá, gente? Uma perspectiva aqui da cinemática. Observem. Distância, velocidade e tempo. Tá? Distância, velocidade e tempo. Coloque a distância na sua cabeça, velocidade de um lado, tempo do outro. Tem gente que usa para memorizar essa fórmula. O pessoal usa o seguinte macete. Deus vê tudo, tá? Mas tome cuidado que o diabo vê também. O pessoal usa esse macete aí para memorizar essa formulinha, tá? O Dzinho aqui é a distância. Nosso Dzinho aqui, ele está indicando a distância, o deslocamento, que no movimento uniforme vão ser a mesma coisa. Então, distância, a distância. O V aqui é a velocidade, E o T aqui, pessoal, é o tempo. Esse tempo aqui no sentido de intervalo. Então, o Tzinho aqui é o tempo. Ok. Bom, como é que a gente vai entender, compreender essas relações aqui? Essa relação de distância, velocidade e tempo. Galera, bom, se o meu objetivo é calcular a distância, encontrar a distância, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho como objetivo achar a distância. O que é que eu vou fazer?
Eu vou olhar para isso aqui e vou enxergar da seguinte forma. Se eu quero distância, a distância está no topo do triângulo. O que é que sobrou? Se o que eu quero calcular é a distância, o que é que foi que sobrou? Velocidade e tempo, ok? O que sobrou foi a velocidade e o tempo. Então, a distância vai ser igual ao produto da velocidade pelo tempo. Por que um produto, professor? Vocês podem estar se perguntando. Por que um produto? Por que uma multiplicação? Bom, isso aqui vai ser uma multiplicação porque o que sobrou, como eu queria calcular a distância, o que sobrou foi velocidade e tempo, e um está do lado do outro. Nesse triângulo aqui, as grandezas que estão uma do lado da outra, você multiplica. As grandezas que estão uma em cima, outra embaixo, você divide a de cima pela de baixo. Então, acho que a lógica já vai ficar mais simples de vocês entenderem agora. Se eu quero o tempo, se o meu objetivo aqui é achar o tempo, quem foi que sobrou, gente? Bora participar, viu, pessoal? Bora participar, que eu odeio dar aula sozinho. Odeio dar aula para mim mesmo. Pode participar aí, mandar mensagem no chat, interagir. Vamos participar, abrir o microfone, tá? Não gosto de dar aula sozinho, dar aula para mim mesmo. Vamos lá, ó. Se eu quero calcular o tempo, o que é que foi que sobrou aqui para mim? Eu quero calcular o tempo. Sobrou quem? Distância e velocidade. Distância em cima. Velocidade. Perfeito. Distância em cima, velocidade embaixo, né? Então, se eu quero tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a distância pela velocidade, que foi o que sobrou. O meu objetivo é calcular o tempo. E se eu quiser, professor? Se eu quiser, meu Deus. Se eu quiser calcular a velocidade, que sobrou aqui velocidade, o que é que eu vou fazer? Se o meu objetivo for calcular a velocidade. Então, para calcular a velocidade, a gente vai fazer o seguinte. Velocidade, ela é distância dividido pelo tempo. Basta você se basear no triângulozinho das fórmulas. Então, você olha para o triângulo, montou o triângulo do jeito que eu coloquei aí, você já vai enxergar essas fórmulas dessa maneira, tá? Basta você enxergar isso. Bom, agora é importante aqui que a gente destaque no Sistema Internacional de Medidas quais são as unidades disso aqui. Qual é a unidade de distância no Sistema Internacional de Medidas? No SI, essa unidade é o metro. Qual a unidade de tempo? No SI, é o segundo. E qual a unidade de velocidade? É o metro por segundo. Bom, essas são as unidades no Sistema Internacional de Medidas, tá? Bom, mas tem a unidade que é usual. Como assim usual, professor? Tem aquela unidade que você vai usar comumente, que você vai usar com frequência. Essas unidades usuais, essa unidade usual é o quilômetro por hora. Então, é importante você saber transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai transformar? Como é que a gente vai converter de quilômetro por hora para metro por segundo? Eu vou fazer aqui uma continha, tá? A gente vai fazer uma continha. Imagine aqui que eu tenho uma velocidade de 3,6 quilômetros por hora. O que é que significa isso? 3,6 quilômetros por hora. Isso é a mesma coisa que 3,6 quilômetros dividido por uma hora. 3,6 quilômetros dividido por uma hora. Ora, mas 3,6 quilômetros, isso equivale a 3.600 metros. E uma hora
equivale a 3.600 segundos. Então, isso vai dar 1 metro dividido por 1 segundo. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que 1 metro por segundo, isso equivale a 3,6 quilômetros por hora. Quem anda a 1 metro por segundo vai estar andando, no final das contas, a 3,6 quilômetros por hora. E aí a gente chega ao fator de conversão, que é esse 3,6. É daí que surge esse 3,6. Você vai poder dizer o seguinte, ó, que de metro por segundo para quilômetro por hora, o que é que vai acontecer? Se você está transformando de metro por segundo para quilômetro por hora, ou de quilômetro por hora para metro por segundo, o que é que a gente vai fazer? Se for de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. E se for de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Aí entra um problema que vocês sempre reclamam. Qual é o problema, professor? O problema é quando é que eu vou fazer essa conversão? Quando é que eu vou fazer essa transformação? Vocês, às vezes, não têm o discernimento, a sensibilidade de dizer quando é que vocês vão ter que fazer isso, tá? Bom, para que você saiba quando você vai fazer isso na questão, você precisa olhar as unidades de medida que são dadas nos dados e informações da questão, e você precisa olhar as unidades de medida que são cobradas nas respostas. Quando você faz a análise dessas unidades de medida, isso vai permitir que você consiga identificar quando é que você deve ou não fazer algum tipo de transformação em unidade de medida. Pessoal, essa fórmula aí, essa relação entre velocidade, distância e tempo, ela vai permitir que a gente resolva as 15 questões que eu coloquei na nossa primeira lista. As 15 questões do nosso primeiro material, elas serão resolvidas exclusivamente somente com essa fórmula. Então, o que é que eu vou ensinar para você aqui agora? O que eu vou ensinar para você é como você lê, como você interpreta, como você estrutura a resolução para você conseguir fazer essas questões, para você conseguir resolver essas questões, usando apenas uma fórmula. Então, tudo que você aprendeu de movimento uniforme, tudo que você aprendeu, que o professor gastou 4, 5, 6 aulas no primeiro ano de ensino médio, no terceiro ano no cursinho gasta menos aulas, você vai resumir basicamente a essa formulinha aí. É essa fórmula. Ah, professor, mas eu me lembrei aqui, ó, por exemplo, eu me lembrei aqui daquela fórmula, professor, que o professor até brincava com a gente. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá, gente? Isso aqui vai ser um exemplo que não vai estar, não vai fazer muita diferença para a nossa aula, não. Tá? Exemplo, professor, eu me lembro, ó, que o professor meu usava essa fórmula aqui, ó. Quem lembra dessa fórmula, gente? Quem lembra? Tinha até um apelidinho para essa, né? É a fórmula do quê? Sorvete. Sorvete, né? O sorvete. É por isso, gente, eu não estou aqui para encher vocês, a cabeça de vocês de caraminhola, não. Meu negócio aqui é prático e objetivo. Eu não vou ficar enchendo vocês de informação que não vai ter necessidade nenhuma de vocês assimilarem para o Enem. Tem muita coisa de física que vocês precisam aprender de fato, tá? Aí, o que é o sorvete? O que é essa fórmula do sorvete? Ó, eu vou trabalhar algebricamente aqui essa fórmula. Passe o S0 para o primeiro membro. Passando o S0 para o primeiro membro. O que é que você vai fazer? Passou S0 para o primeiro membro. Vou passar aqui, ó. Vai ficar assim. Quando eu passar o S0 para o primeiro membro, vai ficar S menos S0. Isso é igual a V vezes T. Pô, mas quem é S menos S0? O que é isso aqui? Isso é ΔS. Opa, mas quem é o ΔS? É o que eu estou chamando de Dzinho aqui, ó. Ou só você está querendo dizer que essa fórmula aí é a mesma coisa que você está apresentando para a gente aqui, que isso aqui e isso aqui são a mesma coisa? É exatamente isso que eu estou tentando dizer para vocês. É a mesma coisa. Então, para que eu vou perder meu tempo mostrando para você o que é sorvete,
Como é que funciona? Eu não vou trabalhar com essa fórmula do sorvete. Isso não vai fazer nenhuma diferença na vida da gente no estudo para o Enem. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês que vai fazer diferença e que eu vou ensinar para vocês, matemática, coisa de matemática que eu vou ensinar para vocês, mais especificamente na terceira aula, que vai ser a aula de gráficos. Vocês vão ver que isso vai fazer diferença na vida de vocês para a prova do Enem. Porque o que eu vou ensinar para vocês, vocês vão usar para resolver algumas questões de matemática e algumas questões de física que aparecerem. A nossa terceira aula vai ser assim. Então, gente, eu não vou perder meu tempo ensinando para vocês essas coisas que não tem necessidade de você saber. Para a prova do Enem não tem, tá? Para a prova do Enem não tem necessidade de você saber. Bom, beleza. A minha mobilização conceitual que eu tinha para fazer com vocês era essa. Agora, sem mais delongas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver questão. Vamos resolver questões. Deixa eu salvar isso aqui em PDF. Vou chamar isso aqui de... Vou colocar um X aqui para dizer que já foi feito. Só para ficar salvo esse documento aqui. E agora a gente vai puxar o nosso material da aula 1 que eu compartilhei com vocês. Alguém aí tentou fazer o material da aula 1? Fazer as questões da aula 1, gente? Sim, já tentei. Tentou? Teve dificuldade em alguma questão? Tem uma que tem que usar aquelas relações no triângulo retângulo, também que foi mais difícil, mas o resto assim eu consegui fazer. Show de bola, show de bola. Aí entra uma matemáticazinha, né? Eu vou mostrar para vocês, tem questão que eu vou resolver para vocês aqui, que eu vou resolver de um jeito que vocês vão dizer assim, meu Deus do céu, professor. Eu não imaginava que poderia ser resolvido assim, tá? Vamos lá, ó. Então, o materialzinho da aula 1 foi esse, né? Uma fórmula para 15 questões. Eu vou resolver todas essas 15 questões. No caso, na aula de hoje, a gente vai resolver 8. Se dá para a gente resolver mais de 8, a gente resolve, tá, gente? Eu coloco 8, porque é o mínimo que eu quero resolver com vocês são 8. Se, de repente, na aula, eu perceber que dá para a gente resolver mais do que 8, eu vou resolver mais do que 8. Mas o mínimo que eu vou resolver por aula vão ser 8 questões, tá? Isso vocês podem ter certeza. A gente começa com a questãozinha do Enem PPL de 2012. Eu quero mostrar para vocês, antes de chegar nessa questão do Enem PPL de 2012, quero mostrar para vocês aqui uma situação interessante. Está carregando aqui o arquivo. Só para vocês observarem, eu faço uma coleta de questões de vestibulares muito atuais, gente. Eu quero que vocês olhem para essa questão do Enem 2012. Essa questão do Enem 2012 é uma questão em que você vai ter o som se propagando pelo ar e o som se propagando pelo mar, pelo líquido. Né? São meios de propagação diferentes, e aí, como a gente vê, as velocidades de propagação serão diferentes. Ah, professor, essa questão seria uma questão de acústica? Não, porque você não precisa de nenhum recurso da acústica para interpretar essa questão. Você simplesmente já tem todas as informações que você precisa. Então, você não precisa analisar a refração da onda sonora, por exemplo, nenhum fenômeno sonoro para você, nenhum fenômeno ondulatório para você resolver essa questão. Você só precisava de cinemática da formulinha que eu apresentei para vocês. Tá? Mas olhe para essa questão número 5, que é o Enem do ano passado. No meu material do ano passado, nas listas específicas, eu coloquei essa questãozinha aqui, ó. Eu coloquei essa questãozinha aqui, que é uma questãozinha que não foi essa, não. Deixa eu descer mais um pouquinho. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Pronto, foi essa questão aqui, ó. Foi uma questão da Unicinos de 2022. Esse vestibular acontece no início do ano, tá, gente? Então, eu peguei essa questão e coloquei no meu material, porque eu achei ela uma questão bem interessante. O que é que essa questão traz, gente? Olha que coisa. Olha que coisa. O que é que essa questão traz? Essa questão
é uma questão que fala do som se propagando em dois meios diferentes, percorrendo a mesma distância. A lógica que você vai usar para resolver essa questão é a mesma lógica que você vai usar para resolver essa questão 5 do Enem 2022, do Enem do ano passado, que talvez alguns de vocês tenham feito essa prova, tá? É a mesma lógica de resolução, o mesmo raciocínio. Eu vou mostrar isso para vocês. O pensamento é replicado. Essa do Enem, a dificuldade nela, eu acho que a outra debaixo da Unicinos é um pouco mais difícil de interpretar, porque não tem o desenho. Essa do Enem eu acho que é mais fácil de interpretar, porque tem o desenho. Só que a desvantagem dessa questão do Enem em relação à questão da Unicinos é que essa questãozinha aqui do Enem, você precisa tirar a defasagem de tempo daqui do gráfico. Você precisa saber a diferença de tempo entre a viagem dos sinais a partir do gráfico. Na da Unicinos, essa defasagem já era dada, já era uma informação dada, você não precisava extrair ela de nenhum gráfico, de nenhuma tabela. Isso tornou a questão da Unicinos nesse aspecto mais fácil. No entanto, como a questão da Unicinos não tinha um desenho, isso tornava ela um pouco mais difícil, porque você tinha que imaginar o desenho. A do Enem, não. A do Enem, ele já deu aqui o desenho e isso facilitou a resolução dessa questão do Enem. Mas vamos lá, gente. Tudo se começa do começo. Vamos começar aqui pela questão número 1. Se vocês tiverem dúvida, tiverem qualquer dificuldade, vocês falem, sinalizem. Mas eu quero que vocês percebam. Eu vou resolver todas essas questões usando uma única fórmula, tá? Galera, a questão Enem, a gente lê a questão Enem diferente. Eu já comentei isso com vocês. Você deve ler a questão do Enem pelo comando. E o comando geralmente é essa última frasezinha antes das alternativas. Quando é questão de cálculo, pessoal, a minha recomendação é a seguinte: leia o comando e olhe para as unidades de medida. Olhe para os valores das alternativas. Isso vai ser um exercício fundamental, vai ser um exercício muito importante para vocês pegar essa leitura do comando e analisar as unidades de medida. Vejam aqui, o comando diz: a solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Vejam, o que esse problema quer, eu vou colocar aqui, é o comprimento de um cabo elétrico. Eu vou usar a letra L, né, que é a letra que a gente usa para representar comprimento. Eu quero saber o comprimento de um cabo elétrico. Isso que o comando diz. E vejam que as alternativas todas estão em quilômetro. Então, a unidade de medida que eu vou encontrar essa resposta é o quilômetro. Li o comando e já sei que eu quero um cabo elétrico. Agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou interpretar esse problema. Eu vou ler esse problema e vou buscar entender qual é a proposta desse, tá? Vamos lá, ó. Uma apresentação musical realizada em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar, ele dá essa velocidade, é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante que o som vindo do palco chega pelo ar. Opa, 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 ó. Observe, ó. Observe aqui, ó. Olha, isso aqui vai ser importante, ó. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Então, pessoal, ó, eu já posso, a partir disso aqui, dessa informação, eu já posso construir a seguinte ideia, que o tempo do som de viagem, o tempo que o som viaja, tem que ser igual ao tempo que o sinal viaja. Por quê?
Por que isso, professor? Porque imagine, você é um ouvinte que está nesse show. E aí você está ouvindo o som que vem do palco, mas tem um alto-falante aqui do seu lado que está emitindo o som também. Se o som que vem do palco não chega até você no mesmo tempo que o som que sai do alto-falante, você vai ouvir dois sons. Você vai ouvir o som repetidamente. É como se você estivesse ouvindo um eco. E isso no show seria horrível. O ideal é que o som que sai do alto-falante chegue no seu ouvido ao mesmo tempo que o som sai do palco, ele vai chegar. Por isso que tem que ter essa defasagem. Aí o técnico teve a brilhante ideia, ó, a gente vai atrasar isso fazendo o seguinte, ó, eu vou pegar um cabo, que esse cabo vai ser tão grande, que o tempo que o sinal vai demorar para viajar pelo cabo vai ser o mesmo tempo que o som vai demorar para chegar até a pessoa vindo do palco. E aí, essa solução é inviável. Por quê? Porque o tamanho do cabo vai ser muito grande. Você teria que ter muito cabo. Né? Foi descartado isso, essa ideia foi descartada por ser inviável por causa do tamanho do cabo. E o que eu quero é saber qual é o tamanho desse cabo. Ao pensar nisso, eu já automaticamente construo o seguinte raciocínio. Bom, eu tenho uma distância, que é a distância que o som percorre. Eu tenho uma distância, que é a distância que o sinal percorre. A distância que o sinal percorre é justamente o nosso L, o objetivo do nosso problema. É o tamanho do cabo. Por quê, professor? Porque o sinal viaja dentro do cabo. O sinal está viajando dentro do cabo. Então, a distância que o sinal percorre é justamente o tamanho do cabo, justamente o comprimento do cabo. E o som está viajando por onde? Pelo ar. A distância que o som viaja vai aparecer aí um pouquinho mais lá na frente. Então, vejam bem, ó. Vejam bem. Eu tenho a distância que o som viaja. Eu quero saber a distância que o sinal viaja e já concluí que isso é o comprimento do cabo. Agora eu tenho ali a velocidade do som. O que é que eu estou fazendo aqui agora, turma? Eu estou levantando os dados, estou levantando as informações. A velocidade do som é 3,4 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. A velocidade do sinal é 2,6 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. O sinal viaja onde, gente? O sinal viaja no cabo. Pronto. Observem aqui agora, ó. Observem aqui agora. Vou continuar a leitura. Para tentar contornar esse problema, o técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros. Olha essa distância do som aqui, que o som percorre, é 680 metros através do ar, tá? Eu vou desenhar isso aqui agora, gente. Pode parecer preciosismo da minha parte, mas é importante que vocês enxerguem isso, tá? É importante que vocês enxerguem isso. Vamos lá, ó. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Imaginem aqui o seguinte. Vou fazer um desenhozinho aqui para vocês visualizarem. Ó. Imaginem que eu tenho aqui um palco, tá? O cantor tá aqui nesse palco. Que eu vou colocar um postezinho aqui. Nesse poste aqui eu vou colocar um alto-falante. Tá? E aí o que é que vai acontecer? O cantor vai cantar aqui, pessoal. O cantor vai cantar e o som vai se propagar aqui, ó. Todas as direções, né? O som é tridimensional. O som se propaga aqui, ó. Qual a distância que o som vai estar percorrendo aqui? 680 metros. Só que o som que vai estar saindo aqui, ó, o som que está saindo aqui desse alto-falantezinho aqui, ó, o som que está saindo aqui desse alto-falantezinho, ele, para esse som sair daqui, o sinal tem que ter saído do palco. Acho que agora vocês vão entender. Quem não estava entendendo vai entender agora qual é a lógica da questão. O sinal que estava saindo do palco,
ele está saindo aqui por um cabo, ó. Ó, está saindo por um cabo e chegando aqui até o alto-falante. O tempo que o sinal demora viajando pelo cabo é o mesmo tempo que o som demora viajando pelo ar. Só que o sinal vai percorrer uma distância L, que é o tamanho desse cabo. O som vai percorrer uma distância de 680 metros. Só que ambos vão fazer isso, gente, ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Esses 680 metros aqui, ó, eu vou transformar em notação científica. Vai ficar 6,8 vezes 10 ao quadrado metros. Então, agora a gente já pode resolver a questão usando esse raciocínio aqui, ó. Usando esse raciocínio aqui que eu mostrei para vocês no início. Esse raciocíniozinho aqui, ó. O tempo que o som demora para viajar tem que ser o mesmo tempo que o sinal viaja. Só que o tempo que o som demora para viajar vai ser quem? Vai ser a distância percorrida pelo som, 680, que é 6,8, né? 6,8 vezes 10 elevado a 2, dividido pela velocidade do som, que é 3,4 vezes 10 elevado a 2. E isso vai ser igual à distância do sinal, que é L, dividido pela velocidade do sinal, que é 2,6 vezes 10 elevado a oitava. Ó, pessoal, 10 a 2 com 10 a 2 aqui eu corto. 6,8 dividido por 3,4, isso vai dar 2. Então, vai ficar assim, ó. 2 é igual a L dividido por 2,6 vezes 10 elevado a oitava. Eu passo esse 2,6 para cá, multiplicando, e aí a gente chega à conclusão que o nosso L, que é o tamanho do cabo, vai ser 5,2 vezes 10 a oitava metros. Ah, professor, mas aqui está em quilômetros. E aí, agora, o que é que eu faço? Meu Deus do céu. Você não precisa nem converter. É só você olhar pela mantissa, que é esse número que multiplica a potência de 10. Qual desses 5 resultados é o possível, minha turma? Qual desses 5 é o possível? Hein, gente? 5,2. 5,2. Ah, professor, como é que foi? Como é que a gente converteria aqui para de metro para quilômetro? Você divide por 1000, né? Vou colocar essa dica aqui, tá? Vou colocar essa dica aqui para quem não sabe. Você transformar de metro para quilômetro, você vai dividir por 1000. E de quilômetro para metro, você vai multiplicar por 1000, tá? Aqui é como você converte de metro para quilômetro ou de quilômetro para metro. Galera, usei alguma fórmula diferente da fórmula que eu disse para vocês que eu ia usar? Usei? Não. Mesma fórmula. Uma mesma fórmula, eu resolvi essa questão. E a gente vai ver que a mesma fórmula, a mesma maneira de estruturar o problema, isso aqui, o que é que vocês têm que fazer agora? O que é que vocês têm que fazer agora? Qual é o papel de vocês nisso aqui? Você vai ter que imitar. Você vai ter que imitar. Você já viu como é que faz? Essa aula está sendo gravada. Esse PDF aqui, ó, isso aqui que eu estou riscando, eu salvo em PDF e mando para vocês também. Eu consigo postar isso lá no nosso grupo. Então, o que é que vocês vão fazer? Qual é o trabalho de vocês agora? O trabalho de vocês vai ser pegar essa questão número 1 e refazer ela, como se você não tivesse visto a resolução. E aí agora você vai tentar entender o problema sozinho, sozinha. Depois que você entender o problema, você vai tentar estruturar a resolução sozinho, sozinha. Quando você não conseguir, quando você falhar, quando você fraquejar, você olha a resolução e vê o que é que foi que eu fiz. Se você ainda assim tiver dúvida, vê a videoaula de novo. Se ainda assim você tiver dúvida, você fala comigo. E aí vai ter uma hora que você não vai ter mais dúvida, que você vai entender o raciocínio. Tá? É assim. É assim. A receita está aí. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa questão, gente? Alguma pergunta? Tá tranquilo.
Tranquilo? Gente, pode digitar no chat, tá? Eu tô aqui, ó. Não sei se vocês estão observando. Eu olho para o lado porque a tela que eu estou usando para resolver é a minha tela que está aqui do meu lado direito. E eu olho aqui para frente porque aqui na frente o que eu tenho é o chat do Zoom aberto. Então, se vocês digitarem qualquer mensagem, a câmera está aqui também de frente, qualquer mensagem que vocês digitarem, eu vou visualizar em tempo real, tá bom? Então, pode colocar. Teve dúvida, pode mandar mensagem. E eu não sei se vocês sabem, mas na hora de você digitar a mensagem no Zoom, tem uma opçãozinha aí, ó, para todos, ou se você quiser mandar a mensagem exclusivamente para mim, tá? Então, é uma mensagem que só eu vou ver. Se você for uma pessoa tímida, eu posso ler a sua mensagem e responder aqui, mas eu não preciso ler o seu nome, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos para número 2 aqui. Vamos para número 2. Essa número... a propósito, como é que vocês classificariam o grau de dificuldade dessa questão aqui, gente? Como é que vocês classificariam? Vocês acham que é uma questão fácil, uma questão mediana, uma questão difícil? Eu fiz com facilidade, né? Mas acho que não é nenhuma questão média. É uma questão mediana. É uma questão mediana por quê? Porque ela tem mais de um gatilho para resolver. Não é gatilho único. Você precisa de mais de uma sequência de passos. Quanto mais sequências de passos... Exatamente, Karina. Quanto mais sequência... Oh, Karina, desculpa. Quanto mais sequência de passos você dá, mais difícil a questão se torna. Agora, por exemplo, quem quer MED não pode errar uma questão dessa. Quem quer MED tem que acertar se cair uma dessa, tá? Por quê? Porque o seu concorrente não vai errar essa questão, tá? E quando eu falo seu concorrente, eu não estou falando da pessoa que se inscreve, não. Estou falando da pessoa que vai conseguir a vaga, que vai conquistar a vaga. Você não tem que olhar para quem quer medicina, não. Preste atenção. Você não tem que olhar para quem quer medicina. Você tem que olhar para quem quer e quem você olha assim e diz assim, pô, essa pessoa tem condição de conquistar a vaga. Esse é o seu concorrente. Porque abrir a boca e dizer eu quero MED, muita gente abre e diz. Agora, ter de fato condição, bagagem para conseguir uma vaga em medicina, aí já são outros 500. Professor, por que você fala tanto de medicina? Eu já falei para vocês aqui, gente, algumas vezes, se você tem score para entrar em medicina, você tem score para entrar em qualquer curso. Então, eu estou falando aqui com uma pessoa que ela vai ter uma nota para entrar em medicina, só que ela vai passar em primeiro lugar em arquitetura, tá? Ela vai passar em primeiro lugar em dança. Eu não sei o que é que todos vocês querem. Eu sei que a maioria quer média, mas não sei o que todos querem, tá? Independente de qual seja o curso que você quer. Se você quer fazer uma boa prova de física do Enem, você não vai poder errar questão desse tipo, tá? Vamos lá, gente, ó. Vamos lá, questão número 2. Vamos dinamizar aqui esse processo de resolução. Como é a nossa primeira aula, a gente está introduzindo alguns conceitos, algumas lógicas aqui ainda na cabeça de vocês, mas vai ter determinados momentos, determinadas aulas, que eu não vou precisar, por exemplo, mais ficar dizendo para vocês que eu vou ler primeiro o comando. Vocês automaticamente vão saber que ler o comando é uma coisa fundamental. O comando dessa questão não está ali onde eu destaquei. O comando está aqui, ó. Ó, aqui está o comando. Opa. Aqui está o comando. Opa. Aqui, ó. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo, eu vou grifar aqui duas palavras, vou grifar a palavra tempo e vou grifar a palavra milissegundos. A unidade de medida que eu quero encontrar esse tempo é o milissegundos. Então, eu quero o tempo em milissegundos. Eu quero o tempo em milissegundos. Ok, pessoal, já sei o que eu quero. Essa questão vai ter uma coisinha aqui chamada de distrator, tá? Vamos lá, ó. Vamos lá. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de... Não sei para que eu ler essa parte aqui. 60 km por hora. Eu tenho que ler do início aqui, foi mal. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia
é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade, tá? Profilaxia, gente, aqui seria uma forma de você reduzir, é uma redução de danos, tá? Uma forma da gente reduzir esses danos, reduzir o impacto disso, enfim, tá? Uma maneira de você conter danos. É você instalar aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo. Ó, 2 sensores no solo, de forma a registrar o instante em que o veículo passa. Então, ele vai registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando passar sobre uma marca no solo após o segundo sensor. Tá? Então, vai fotografar quando o veículo passar sobre uma marca no solo após o segundo sensor. Após o segundo sensor. Tá? Considere que o dispositivo representado na figura seja instalado em uma via com velocidade máxima de 60 km por hora. Então, a gente quer tempo, hein? Olhe bem o que a gente quer. A gente quer tempo. Observe bem qual é o nosso objetivo nessa questão. Nosso objetivo é encontrar uma medida de tempo. Eu já tenho aqui uma medida de velocidade, 60 km por hora. Se eu tiver uma medida de distância, quem tem distância e velocidade pode encontrar o quê, turma? Pode encontrar o tempo, a medida de tempo. Beleza? Ok. Agora eu vou para a imagem. Eu quero o tempo em milissegundos, que o automóvel ele vai poder trafegar na velocidade máxima permitida, nessa velocidade de 60 km por hora que eu já anotei ali. Vamos lá. Aí é que vai entrar a grande sacada dessa questão. Uma das grandes sacadas. Qual distância que eu vou tomar, gente? Qual é a distância que eu vou tomar? Eu vou tomar essa distância do primeiro para o segundo sensor. Eu vou tomar somente a distância do segundo sensor, do segundo sensor até a posição onde a foto é tirada. Ou eu vou tomar a distância do primeiro sensor até a posição onde a foto é tirada. Qual dos três aí vocês acham que eu vou utilizar como distância? Qual dos três? Me digam aí. Me digam aí. É do primeiro pro segundo. Quem é que falou aí? Eu. Eu. Ian. Muito bem, Ian. A do primeiro para o segundo. Por que, professor, isso? Por que a do primeiro para o segundo, como o Ian está falando aí? Porque o tempo, o cronômetro, ele é acionado no sensor 1 e ele é pausado no sensor 2. Então, o tempo está sendo medido do sensor 1 para o sensor 2. Logo, a nossa distância vai ser a distância de 0,5 metros, de meio metro. Isso aqui, gente, ó, meio metro, 0,5 metro, é a mesma coisa que 1 sobre 2 metros. Eu vou colocar assim na forma de fração e já vocês vão ver por que que nessa forma de fração fica mais interessante, tá? Outra coisa, pessoal, ó, outra coisinha. Posso achar o tempo já aí? Posso, mas eu tenho que fazer uma transformaçãozinha. Qual é a transformação que eu tenho que fazer, turma? Quilômetro por metro por segundo. Quilômetro por hora para metro por segundo. Vamos dividir isso aqui por 3,6. Vamos fazer uma divisão aqui por 3,6. Então, isso vai dar, ó, 60 dividido por 3,6. Eu quero eliminar essa vírgula. O que é que eu faço? Eu acrescento um zero em cima e tiro a vírgula.
36. 600 por 36. Agora, olha o que é que eu vou fazer. Eu poderia dividir. Esse é outro macete muito massa que eu vou ensinar para vocês. Você só vai resolver, você só vai tirar da forma de fração quando não tiver mais jeito. Não é nem isso aqui que eu estou falando para vocês, é muito comum. Você só vai tirar dessa forma de fração quando não tiver mais jeito. Quando você olhar assim, você, pô, não tem mais como. Aí você tira da forma de fração, tá? Vamos lá, ó. Vamos lá. 600, eu posso simplificar aqui por 6. Vai ficar 100. 36 eu simplifico por 6. Vai ficar 6. Dá para simplificar aqui? Ainda dá. Eu vou simplificar por 2. Isso vai ficar, essa velocidade aqui vai ficar. Quando eu simplificar por 2, isso vai ficar 50 sobre 3 metros por segundo. Beleza, minha. Beleza. Eu volto, tá? Eu volto, gente. Eu volto. Eu volto à explicação, tá? A gente volta. Vamos lá, então, ó. Vamos lá. Eu quero tempo. Eu quero tempo. O tempo vai ser distância dividido pela velocidade. A distância é 1/2. 1/2. E a velocidade é 50 sobre 3. Bom, divisão de frações, eu conservo a primeira fração, que é 1/2, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 50. Então, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 50, 100. 3 dividido por 100, isso dá 0,03. Então, isso aqui vai dar 0,03 segundos. Ou 3 vezes 10 elevado a menos 2 segundos, se for em notação científica. Aí já vai entrar um outro macete que eu vou ensinar para vocês. Um outro macete. Ó, qual é o outro macete, prof? Observem, 3 vezes 10 a menos 2. Eu quero o tempo em milissegundo, eu achei em segundo. Eu achei o tempo em segundo, não foi em milissegundo. Quando você olha para as alternativas, qual das alternativas vocês acham que é a verdadeira? 30. 30. Ah, professor, não precisei nem transformar para milissegundo, não. E você não vai perder o seu tempo transformando para milissegundo. Você não vai perder seu tempo fazendo isso. Tá? Eu tenho 3 vezes 10 a menos 2 segundo. Ah, professor, se eu quisesse transformar aqui, o que é que eu faria para transformar de milissegundo, de segundo para milissegundo? Você multiplicaria esse resultado aqui por 1000, né? Ou por 10 a terceira. E aí esse tempo seria igual a 3 vezes 10 a menos 2 vezes 1000, que é 10 a terceira. Isso daria 3 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 30 milissegundos. Só que você não precisa fazer isso. Aqui, quando você chega nesse resultado, automaticamente você já tem a resposta do seu problema. Você não precisa mais, tá? Só olhar as alternativas. Você não precisa gastar esse tempo. Lembre-se de uma coisa: a moeda mais cara na prova do Enem é o tempo. Tempo não é uma coisa que está disponível para você estar desperdiçando na prova do Enem. Coloque isso na sua cabeça, tá? Bom, pergunta aqui. Prof, eu não entendi por que tinha que ser do sensor 1 para o sensor 2. Porque o que é que acontece aqui? Ó, eu quero o tempo mínimo em que a velocidade é medida. Como é que vai funcionar esse sensor 1 aqui, ó? Quando o carro passa pelo sensor 1, Mirella, ele ativa o cronômetro. O cronômetro ele é ativado quando o carro está passando pelo sensor 1. Quando o carro passa pelo sensor 2, o cronômetro é pausado. Então, o tempo ele está sendo medido entre o sensor 1 e o sensor 2. Do sensor 2 em diante, o que é que vai acontecer? Se o veículo ele estiver acima do limite de velocidade, quando o veículo
ele passar pelo sensor 2, chegando nessa posição aqui, uma foto é tirada. Se não, não vai ter foto nenhuma. O que vai acontecer exatamente é isso aqui que eu estou falando para vocês. Então, pessoal, se o tempo ele é medido do sensor 1 para o sensor 2, a distância que eu tenho que tomar é a distância do sensor 1 para o sensor 2, que é o meio metro. Esse 0,75 aqui, ele não vai entrar em nada. A gente vai chamar esse 0,75 aqui de quê, pessoal? A gente vai chamar isso aqui de quê? É um distrator. É uma informação que está no texto da questão, que está na questão e que você não vai usar para absolutamente nada. Você não vai usar para nada, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Ou tá de boa? Tá tranquilo o ritmo? Tá dando para entender o ritmo direitinho? Tá de boa. Perfeito, perfeito. Tranquilo, então. Podem falar aí qualquer coisa, tá, gente? Qualquer dúvida vocês podem tirar. Olha lá, ó, já fiz 2 questões usando a mesma fórmula. A mesma fórmula, tá? 2 questões usando a mesma fórmula. Essa terceira questão aqui é em 2019. Vejam que eu estou fazendo do mais antigo para o mais recente. Questãozinha do Enem 2019, tá? Eu vou começar lendo o comando. Quem está chegando agora, quem não viu a aula experimental, sabe por que que... Tem alguém que não sabe por que que eu leio o comando de primeira? Tem alguém que não sabe por que que eu faço primeiramente a leitura do comando? Tem alguém que não sabe o porquê disso? Diga aí no chat, por favor. Todo mundo sabe por que que eu leio primeiro o comando? Qual é o meu objetivo lendo primeiro o comando da questão? Todo mundo sabe, né? Então, ótimo. Beleza. Não tem ninguém que não saiba disso aqui, não. Então, é importante que a gente saiba, tá? Eu leio o primeiro comando, vou dizer para ficar registrado. Eu leio o primeiro comando, pessoal, porque para economizar tempo, para evitar que eu leia 2 vezes a questão. O natural é você, a maioria dos estudantes faz isso, lê o texto, chega no comando, vê o que a questão quer, volta e lê o texto de novo. Leitura duplificada. Você leu 2 vezes, isso vai fazer com que você gaste um tempo absurdo e você não pode esquecer que a moeda mais cara na prova do Enem é o tempo. Vamos lá, gente, ó. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Curiosamente, eu quero uma medida de tempo. Uma medida de tempo. E observem que o tempo está em segundos. Então, já vou colocar aqui na minha área de resolução. Já vou colocar aqui que o objetivo dessa questãozinha é determinar o tempo. Vou colocar o T aqui, ó, com uma interrogaçãozinha. É o objetivo dessa questão, determinar o tempo, tá? Beleza, então, professor, tranquilo. O objetivo é você determinar o tempo. Agora vamos ler a questão para ver de que forma a gente encontra esse tempo. Olha lá, ó. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT, né, na sigla. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Então, a imagem aqui, essa imagem vai ser fundamental. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude fixa de voo de 1.000 metros. Então, esse H aqui, ó, vale 1.000 metros. Ó, vou destacar essa informação. 1.000 metros é a altura. Com a velocidade constante de 50 metros por segundo. O professor está 50
ms a menos 1. Isso é metro por segundo, tá, gente? O Enem, ele inventou de representar as unidades de medidas todas no numerador. Então, ao invés de ter m barra s, vai ser m vezes s a menos 1. Tá tudo no numerador. A lógica que eles usaram para isso aí foi dizer que eles estavam economizando caractere, tá? Estavam economizando caractere. Só que na última prova isso não teve mais. Eles cancelaram isso aí. Fizeram isso só em, se eu não me engano, 2 exames. Então, vai ser comum vocês encontrarem as unidades de medida nas provas, se eu não me engano, de 2019 e 2020. Aqui foi o quê? 2019? Isso mesmo. 2019 e 2020 é representado dessa forma. 2021 em diante, se eu não me engano, eles não levaram essa ideia adiante, não, porque isso estava causando muita confusão, tá? Aí ele diz assim, a abertura da câmera fotográfica do Vante é 90 graus. Isso já dá para ver ali no desenho, né? E a gente tem que considerar que a tangente de 45 graus é igual a 1. Beleza, pessoal, ó. Beleza. Ok. O que eu quero é tempo. Eu já tenho aqui uma medida de velocidade. A medida de velocidade é 50 metros por segundo. Se eu souber uma medida de distância, eu consigo resolver essa questão? Consigo? Consigo, né? Quem é a medida de distância? Quem é a distância que eu vou usar aqui, prof? Quem é essa distância? Galera, vamos lá, ó. Vamos lá. Comando na cabeça. O comando tem que estar na sua cabeça. O problema quer que você determine o tempo entre duas fotografias consecutivas. O que são duas fotografias consecutivas quando você olha nessa imagem? Bom, na posição 1, o avião ele tira uma foto. Na posição 2, esse avião tira uma outra foto. Da posição 1 para a posição 2, você tem duas imagens consecutivas. Da posição 2 para a posição 3, você tem duas imagens consecutivas. Você só não vai ter duas imagens consecutivas aí da 1 para 3. Da 1 para 3, você saltou a 2, então não vai ser consecutivo. Então, do 1 para o 2, do 2 para o 3, você tem duas fotografias consecutivas. Então, eu quero o tempo que o avião gasta para sair dessa posição aqui 1 para essa posição 2. Então, vejam, ó, vejam bem, observem bem. Essa é a nossa distância. Isso aqui, essa reta que eu coloquei de vermelho, é a nossa distância. E se eu souber essa distância, como eu já tenho a velocidade, turma, eu consigo calcular o quê? O tempo. A física desse problema acabou aí. Agora eu vou ter que analisar essa imagem para, através da análise dessa imagem, encontrar o que eu preciso. Só que eu quero que vocês observem aqui o seguinte, ó. Observem aqui o seguinte. Essa medida aqui de baixo, que eu acabei de registrar aqui, é o nosso mesmo desenho. Isso aqui é o nosso mesmo desenho, tá? Isso aqui é o desenho. Ok? Bom, e isso aqui que eu vou registrar aqui, eu vou chamar essa medida aqui toda que eu estou colocando de azul. Eu vou chamar isso aqui de X. Então, o que está de vermelho é o desenho, o que está de azul é o X. Galera, pessoal, vamos lá, ó, raciocina comigo. Esse pedacinho cinza aqui, vou pegar uma outra cor aqui, o verdinho. Esse pedacinho cinza,
Isso é quanto de x? Alguém pode me dizer? Esse pedacinho verde aqui, esse pedacinho verde, que eu, 20%. isso aqui é 20% de x. Isso é 20% de x. E esse pedaço vermelho aqui, que é o nosso Dzinho, isso vai ser quantos por cento de x? É o que sobra, né? Se é o que sobra, é 80% de x. Pronto. O Dzinho, que é o que eu preciso para calcular esse tempo, é 80% dessa medida x aqui que eu chamei de azul. Então, se eu souber quem é x, eu sei quem é Dzinho. Se eu souber quem é Dzinho, eu sei quem é o tempo. E se eu souber quem é o tempo, eu resolvo a questão. Tá? Então, a gente agora vai precisar saber quem é o x. Quem é o x? Aí agora eu vou destacar aqui um triângulo. Eu vou destacar esse triângulozinho aqui, ó. Opa, destaquei esse triângulo aí. Gente, se você souber que triângulo é esse, você não precisa nem usar a informação da tangente, tá? Que triângulo é esse, pessoal? É um triângulo retângulo Isósceles. isósceles, né? É um triângulo retângulo isósceles. E aí, o que é que vai acontecer? Ó? Esse ângulo aqui vai ser 45 graus também, né? Se eu pegar aqui e traçar, a altura desse triângulo, se eu traçar a altura desse triângulo, eu sei quanto é essa altura? 1.000 metros, né? Quando eu traço essa altura desse triângulo, eu dividi esse ângulo de 90 em quantas partes, gente? Esse ângulo de 90 aqui, dividi em duas partes. 45 graus para um lado, 45 graus para o outro. Então, o que é que acontece? Se essa altura aqui é 1.000, esse pedaço daqui para cá vai ser quanto? Se a altura aqui é 1.000, esse pedaço aqui do meio para a direita vai ser quanto, gente? Vai ser 1000 também. Vai ser 1.000 também. Por quê, professor? Porque esse triângulo é isósceles, dois lados têm que ser iguais. Então, vai ser 1.000 também. Daqui do meio para a esquerda, vai ser quanto? 1000. 1.000 também. E quando eu junto 1.000 de um lado com 1.000 do outro, eu tenho x. O x vai ser quanto então, gente? Quanto é a medida do x? 2000. Se o x é 2.000, o Dzinho vai ser quanto? 80% de 2.000. Quanto é 80% de 2.000? 1600. É só fazer aqui, ó, 0,8 vezes 2.000. Isso vai dar 1.600 metros. Perfeito, perfeito. 1.600 metros. Pronto, eu já achei o D. Já achei o D. Bom, se eu já tenho o D, se eu já tenho o V, eu posso achar o T? Tempo vai ser a distância dividido pela velocidade. A distância é 1.600 metros. A velocidade, 50 metros por segundo. Corta aqui o 0 com 0. 160 dividido por 5. O tempo vai dar 32 segundos. E é a resposta da nossa questão
É a letra B. Muita coisa para processar, hein? Perguntas. Deixa aqui, ó, nessa posição. Façam as perguntas aí que vocês quiserem. Tirem as dúvidas. O que é que não ficou claro aí? Ô, Thalisson, os dois desenhos aí, eu entendi que aquele ali de cima é a distância entre os dois, mas por que ele é igual a esse desenho de baixo? Pronto. Talvez porque tenha faltado eu fazer o seguinte aqui, ó, que poderia facilitar a sua vida, eu não fiz. Eu poderia ter fechado aqui, ó, essa figura geométrica chamada de paralelogramo. E o que é que um paralelogramo ele tem por características? Os lados paralelos, eles são iguais, né? Os lados paralelos são iguais. Então, se eu tivesse fechado o paralelogramo, talvez você tivesse enxergado, Ian, porque o desenho de baixo era igual ao desenho de cima, entendeu? Por causa do paralelogramo. Entendi. Valeu. Beleza. Quem mais? Perguntem. Nenhuma dúvida, gente? Tony, meu querido, e aí? Quem já tinha feito essa questão alguma vez? Quem já tinha feito essa questão alguma vez? Tinha feito? Show de bola, Tony, show de bola. Vocês tinham feito usando essa lógica do triângulo isósceles ou vocês fizeram usando a tangente? Tangente, né? Eu acho que usando a lógica do triângulo isósceles fica mais fácil. Fica mais fácil. Acho que fica mais simples, tá? Mas beleza, gente, beleza. Vamos então para a próxima, né? Mais uma para conta. Mais uma para conta. Vamos para a próxima, tá? Essa já é uma questão um pouco mais simples. Pô, que bom, Karina. Fico feliz, fico feliz. Essa é uma questão muito mais simples. Aqui, ó. Pessoal, essa daqui, ó. Essa questão aqui. Vocês sabem que só quem vai acertar aqui é quem passa em medicina. Pô, esse cara é chato, só fala de medicina. Mas gente, só quem vai acertar aqui é quem passa em medicina ou quem passa em engenharia, tá? Não vou desmerecer a galera da engenharia, não. Porque a galera que vai passar em engenharia é uma galera que já é rato da física, entendeu? É a galera que gosta de física, assim, no nível um pouco mais tryhard. Então, é a galera que curte mesmo. Quem vai passar em física vai acertar essa questão, tá? Então, ou quem vai passar em medicina, quem vai passar em direito não necessariamente precisa acertar uma questão dessa, tá? Agora aqui, ó, essa questão 4, quem quer passar em alguma coisa precisa acertar. Você não pode errar essa questão 4, tá? Essa é uma questão que, quanto àquela questão 3 vai ser um diferencial, se você acertar, essa questão 4 aqui, todo mundo vai acertar. Só que vai ter gente que vai escorregar numa casca de banana aqui, tá? Vai ter gente que vai escorregar numa casca de banana. Essa questãozinha aqui, ela me lembra muito um joguinho chamado Mario Kart, um joguinho do Super Nintendo. É um joguinho que você pegava alguns poderizinhos. Quem já jogou esse joguinho vai saber. E um dos poderes que você tinha, uma corrida, tá, gente? Uma corrida com os personagens do Mario, do Super Mario. E aí você podia soltar um poderzinho, ou a pessoa que estava lá na frente podia soltar um poderzinho, que era uma casca de banana. Quando você passava na casca de banana, você escorregava e rodava. Aí você perdia um monte de posição. Então, isso aqui tem uma casquinha de banana aqui que algumas pessoas podem cair, pisar e acabar escorregando e errando a questão. Vamos lá. Qual é a casca de banana? Vocês vão ver agora. Vejam bem, nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Então, o que eu quero aqui calcular nessa questão é uma velocidade. É uma questão que tem muito menos gatilhos, então a gente vai resolver ela de maneira muito mais direta. Vou precisar fazer transformação de unidade de medida, mas é uma questão que tem muito menos gatilhos, tá? Vamos lá, ó. Nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia
cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros. A distância de 50 centímetros entre dois sensores no tempo de 20 milissegundos. No tempo de 20 milissegundos. 20 milissegundos. Bom, de acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para as vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem tolerância de 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Tá? Considere que a velocidade final registrada do carro. Veja que o que você quer é a velocidade final registrada, tá? É o valor medido descontado o valor de tolerância. Bom, com esses dados aqui, a gente determina que velocidade? A gente determina a velocidade medida pelo aparelho. Então, aqui vai ser a velocidade do valor medido. Mas o que a gente quer, turma, é o valor medido? Não. Não queremos o valor medido, queremos a velocidade final registrada. E a velocidade final registrada é o valor medido descontado o valor da tolerância. Veja que o valor da tolerância é 7 km por hora. Então, a gente vai ter que calcular esse valor medido e descontar 7 km por hora, que é o valor da tolerância. Tá? Vamos lá, turma. Ó. Vamos lá, então. Tenho que fazer algumas transformaçõezinhas, né? 50 centímetros. Isso é a mesma coisa que, né, 0,5 metro. Vou transformar para metro. 0,5 metro. Isso é a mesma coisa que 1/2 metro. 20 milissegundo. 20 milissegundo. Então, 20 milissegundo. Isso é a mesma coisa que 20 dividido por 1000 segundo. É a mesma coisa que 2/100 segundo. Vamos lá, né? Eu quero velocidade. Agora a gente vai calcular essa velocidade. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Isso vai ser 1/2 dividido por 2/100. Conservo a primeira fração, que é 1/2, multiplico pelo inverso da segunda, que é 100 dividido por 2. Então, vai ficar 100 vezes 1 é 100. 2 vezes 2 é 4. 100 dividido por 4 dá 25 metros por segundo. Mas eu não quero em metros por segundo. Eu quero em quilômetros por hora. Vou multiplicar isso aqui por 3,6. 3,6. E vou obter o seguinte resultado. Velocidade vai ser igual a 90 quilômetros por hora. Mas isso é o valor medido. A resposta da questão é justamente o quê? A resposta da questão vai ser o valor medido, que é 90, descontado a tolerância, que é 7. Isso vai dar 83 quilômetros por hora. Por que eu disse que isso é uma casca de banana, embora a questão seja fácil? Por que eu disse que isso é uma casca de banana? Porque a alternativa 90, ela tem aqui, ó. Então, o estudante pegaria, faria a resolução, marcaria 90, erraria.
Erraria. Resposta correta é 83. Tá? Então, cuidadozinho com essas interpretações. Beleza, turma? Dúvidas? Teve alguma dúvida? Alguém escorregaria nessa casca de banana? Tem alguém aí que escorregaria? Faria na emoção, se emocionaria, marcaria o 90? Seja sincero aí. Com certeza. Juliana cairia, Juliana? Mas é isso aí. Agora a gente já está começando a treinar o nosso olhar, Juliana, e você vai ver que com o tempo, você resolvendo muitas questões, você deixa de cair nessas armadilhas, tá? Maximiza os seus acertos e alcança os seus objetivos. É sempre assim. Ó, Karina. O momento de errar é agora. Você pode errar agora. Você pode errar essas questões agora. Esse é o momento, tá? It's time. Quando você chegar lá, na prova do Enem, aí você não vai poder errar. No ensaio você pode errar à vontade. Agora aqui não. Quer dizer, lá não. Outra coisa, ó, não sei se vocês têm isso, tá? Se vocês têm. Se vocês tiverem alguma plataforma de simulado, tem gente que assina, viu, gente? Plataforma de simulado. Tem plataforma de simulado na internet. Você só faz pagar uma taxa para fazer os simulados. Se você assina alguma plataforma de simulado, eu recomendo, tá? É uma recomendação que eu faço. Tem plataforma de simulado que ele manda a prova impressa para sua casa. Você recebe pelo correio a prova impressa e você vai ali, ó, iniciar a sua prova 1 hora da tarde. Você vai simular mesmo na sua casa, como se você estivesse fazendo uma prova do Enem. E eu vou dar outra dica aqui para vocês, ó. Não faça no seu quarto, não, faça na sala, com pessoas passando, com pessoas conversando, televisão ligada, faça assim. Por quê, professor? Porque você não sabe como vai ser a escola. Você não sabe como vai ser a sua escola. Do lado da minha casa aqui tem uma escola, e essa escola fica na entrada do bairro da Paz. É uma escola pública e tem aplicação do Enem nessa escola. Eu fico imaginando, todo domingo, gente, todo domingo, aqui, é um som alto de paredão, o pau comendo de zoada. Eu fico imaginando, as pessoas que estão fazendo prova de Enem, de concurso nessa escola, tem que fazer prova ouvindo barulho. E aí? Vai perder um ano de preparação porque não pode ouvir um barulhinho? Não. Tem que se acostumar com isso, né? Tem que se acostumar. Vamos lá, 5. Enem para pessoas lindas. Como eu falei para vocês, eu exploro toda a base de dados, né? Toda a base de aplicação. Essa já é uma questão muito simples, tá? Mais fácil. Não tem muito pormenor nessa questão, não. Vamos lá, ó. No momento da máxima aproximação, eu vou destacar o comando aqui com marca-texto. No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo... Opa! O valor mais próximo, que eu quero aqui, ó, o comando está aqui, ó. O valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio de uma imagem pela antena transmissora da sonda e a sua recepção por uma antena receptora na Terra é? Então, o objetivo dessa questão aqui é encontrar uma medida de tempo. Eu quero tempo. Eu quero tempo. Vamos lá, ó. No dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana New Horizons atingiu o ponto mais alto, mais próximo que qualquer artefato humano esteve do planeta Anão, Plutão. Neste instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. Então, a distância... Aqui é que pode ser o entrave dessa questão. A distância é de 5 bilhões. 5 bilhões é 5 vezes 10 a nona quilômetros. Tá? 5 vezes 10 a nona quilômetros.
que eu já vou passar para metros aqui. Vou multiplicar por 1.000. Quando eu multiplico isso aqui por 1.000, fica 5 vezes 10 a 12 metros, tá? Professor, como é que eu saberia que bilhão é 10 a nona? Olha lá, ó. 1.000 é 10 a terceira. Milhão é 10 a sexta. Bilhão é 10 a nona. Trilhão é 10 a 12. E por aí vai, tá? Por aí vai. Se for 10 a 15, você tem um quadrilhão e assim sucessivamente. Sempre aumentando a potência de 3 em 3. Ah, professor, então eu poderia dizer que 5 bilhões de quilômetros equivalem a 5 trilhões de metros? Poderia dizer tranquilamente. Vamos lá, então já peguei aqui, né, a medida de distância, foi 5 bilhões de quilômetros. Agora, vamos lá, as primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente, quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A velocidade da luz, a velocidade dessa onda de rádio é a mesma no vácuo. Então, tem uma velocidade aqui que é 3 vezes 10 a oitava metros. Aqui eu vou ensinar um macetezinho para vocês, mas é um macete de conta. Esse lição é cheio dos macetes, viu? Gente, eu quero tempo. O que é tempo? Divide distância por velocidade. Pessoal, tá fazendo sentido na cabeça de vocês o que eu quis dizer? O que eu quis dizer com a ideia de que você não precisa aprender tudo de movimento uniforme para resolver as questões de movimento uniforme que caíram no Enem. Tá fazendo sentido isso para vocês? Só estou usando uma fórmula. Só uma formulinha que eu estou usando, tá? Estou usando mais nada de sofisticado, só uma fórmula. Vamos lá, ó. A distância, 5 vezes 10 a 12. A velocidade é 3 vezes 10 a oitava. Galera, 5 vezes 10 a 12. Eu vou fazer o seguinte, 5 dividido por 3, eu vou chamar isso de 5 terços. Vezes 10 a 12 dividido por 10 a oitava, isso vai dar 10 a quarta segundos. Bom, eu preciso fazer essa divisão? Preciso fazer essa divisão? Preciso? Não preciso. Eu não preciso fazer essa divisão. Então, o tempo vai ser igual a... Quando eu analiso as alternativas, quando eu analiso aqui essas alternativas, eu só tenho dois valores que têm o expoente de 10 a quarta. Só tenho dois valores que têm o expoente de 10 a quarta, que é a letra D ou a letra E. 5 dividido por 3, para vocês, é 1,7 ou 3,4? Ó, ó. Tony, 1,66, né, Tony? Aproximadamente, né, como ele pede aproximadamente 1,7 vezes 10 elevado a 4. Mas, professor, se eu quisesse fazer essa conta, tem algum macete? Tem. Toda vez que você tiver uma fração onde o denominador da fração for 3, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos lá, 5 terços. Isso é a mesma coisa que 3 terços mais 2 terços. E esse valor aqui dessa fração, esse valor aqui, é um valor que você tem a obrigação de saber. 1 terço é 0,33333. Essas duas frações você tem que saber o resultado. E 2 terços é 0,666 dízimo. 1 terço, da mesma forma que 1 terço. Vou colocar de uma cor aqui diferente, tá? Rosa choque. Você vê que não tem nada a ver com a questão. 1 terço, isso é 0,33 dízimo. E 2 terços é 0,666 dízimo. Esses valores vocês precisam saber esse resultado. Então, 3 sobre 3 dá 1, mais 2 sobre 3 dá 0,66 dízimo. Então, 5 terços
é igual a 1,66 dízima, que a gente vai aproximar aqui no caso dessa questão para 1,7. 1,7. Beleza? Então, resposta certa, letra D. Resposta certa, letra D. Professor, uma Oi, coisa. diga. Lá em cima, a distância, eu esqueci de perguntar. Por que você colocou? Tava 9, o expoente. Na distância. Porque eu coloquei 12, 10 a 12. E Pronto. Repare que aqui está em quilômetro. Eu transformei para metro. Para transformar de quilômetro para metro, eu multipliquei por 1.000. E multiplicar por 1.000, 1.000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a terceira. Quando eu multiplico 10 a nona por 10 a terceira, fica 10 a 12. Ficou claro agora, Juliana? agora eu entendi. Obrigado. Beleza. Vamos para a sexta? Eita, quem fez essa prova? Quem fez essa prova e errou essa questão? Me diga. Eu fiz, prof, e errei. Teve alguém aí? Pois é, seu Ian. Pois é. Vamos lá, vamos fazer ela aqui, tá? Vou começar lendo o comando, porque ela tem muita informação. Ela tem muita informação. Vamos começar lendo o comando aqui para a gente organizar as ideias. A distância L em metro entre o barco e a geleira é mais próxima de... Então, quando eu subo aqui, eu já vejo quem é esse L, ó. É a distância entre esse barquinho aqui, e essa geleira aqui, tá? Isso é o nosso L. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu quero saber quem é esse L. O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso na água. Olhe para a imagem, leia olhando para a imagem. O detector A está imerso na água. E o B na proa da embarcação. Está imerso no ar, né, gente? Na proa, aquela parte de cima da frente ali do barco, ó. Estão vendo? Vamos lá. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo. E no ar é 340 metros por segundo. Então, já tem duas medidas de velocidade. O som no ar e o som na água. Ok, agora ele vai falar sobre os gráficos. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Ah, tá falando de onda sonora, professor? A gente vai ter que ter algum conhecimento de onda? Nenhum conhecimento de onda. Nenhum. Você vai olhar para o sinal aqui, ó. Observe aqui. Preste atenção. O sinal A é o sinal que está vindo por onde, turma? Ele está vindo por que meio de propagação? Na água. Pela água, né, Ian? Pela água. Observe aqui que o sinal A, ele vai registrar um picozinho aqui, ó, no instante de tempo 220. Está vindo pela água. Observe que
Já no sinal B, o registro só chega, o mesmo pico, ele só chega no instante 232. Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? Hein, gente? Muito bem, Antônio. Muito bem. 12 segundos 2 depois. segundos. 12 segundos depois. Então, aqui, ó, o raciocínio é esse, ó. O tempo que o som demora viajando pelo ar menos o tempo que o som demora viajando pela água. Vou botar H2O, viu, gente? Que é mais fácil de escrever. Isso é 12 segundos. Por quê, professor? Porque primeiro eu registro o sinal. Vamos lá, vou voltar para o gráfico. Primeiro eu registro o sinal pela água, que é o sinal A. Aí esse mesmo sinal, ele só é registrado 12 segundos depois, que é o sinal B, só que vindo pelo ar. Essa onda só é percebida pelo ar 12 segundos depois. Então a gente conclui que o tempo de viagem do sinal pelo ar, ele é 12 segundos maior do que o tempo de viagem pela água. Por isso que o tempo pelo ar menos o tempo pela água dá 12 segundos. Ok? Mas quem é esse tempo pelo ar, gente? Quem é esse tempo de viagem pelo ar? É a distância percorrida pelo ar dividido pela velocidade do som no ar. Quem é esse tempo pela água? É a distância percorrida pela água dividido pela velocidade do som na água. E isso tem que dar 12 segundos. Agora eu pergunto para vocês, e vocês vão me responder aqui, quem é a distância percorrida pelo som no ar? Hein, gente? Quem é a distância que o som percorre pelo ar? Cri, 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 cri. Não ficou claro, não? O som sai da geleira, chega no, no detector aqui, B. Perfeito, Mirella, é L. É a distância entre a geleira e o barco. É o L, é o nosso L. Quem é a velocidade do som no ar? 340. Menos. Quem é a distância que o som percorre pela água? É o mesmo L, dividido pela velocidade do som na água, que é 1540. Tudo isso aqui é igual a 12. O que é que sobrou de incógnita aí, gente? O que é que sobrou de incógnita? Somente quem? O L, né? Aí agora, gente, a gente vai ter que fazer uma continha chata, que para mim a coisa mais difícil dessa questão e mais cruel dessa questão é essa conta, pessoal. Que continha chata. Meu Deus do céu. Essa conta aqui é uma conta muito chata. Primeiro porque você tem que fazer o MMC de 340 e 1540. Exatamente. É o mais chato, velho. Você vai fazer 340 vezes 1540. Eu nem vou tancar esse produto aqui agora. Eu vou fazer aqui, ó, 1540 dividido por 340
1.540 vezes 340 dividido por 340, vai dar 1.540. 1.540 vezes L, menos. A gente tem um microfone aberto aí, que está fazendo um ruído. Valeu. 1.540 vezes 340 dividido por 1.540 vai dar 340. Menos 340 L. Isso aqui vai ser igual a 12. Eu vou deixar esse denominador do mesmo jeito aqui, tá? 1.540L menos 1.340L vai dar 1.200L. Dividido por 340 vezes 1.540. Isso é igual a 12. Igual a 12. Aqui, ó, agora eu já posso fazer simplificações. Por isso que eu deixei assim, tá, gente? Eu não sou bobo. Eu posso cortar esse zero aqui, ó, com esse zerinho aqui. Esse outro zero aqui eu posso cortar com esse zero também. Eu posso agora simplificar o 12 aqui com esse 12 aqui. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1 também. E aí a gente chega à conclusão que o nosso L é igual a 34 vezes 154. E quanto é 34 vezes 154? Isso vai dar 5.236 metros, que é a nossa resposta. Para mim, a parte mais difícil dessa questão é fazer essa continha. Continha ingrata, viu? Continha ingrata. Tá? Poderia ter simplificado antes, João Vitor. Poderia ter simplificado antes, feito a simplificação antes. Eu preferi fazer a simplificação depois no final. Eu acho que ficou mais tranquilo, mas você poderia ter simplificado antes. Tá? Lembrando que o que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro, né? Afinal de contas, é uma equação. Ok? Então, letra D aqui, né, gente? A resposta. Letra D. Eu usei alguma outra fórmula diferente, pessoal? Usei alguma outra fórmula diferente? Já estamos na... Que questão é essa aqui? Foi a 6ª questão? Não, né? As 15 questões desse material que vocês receberam, as 15 questões, a gente vai usar a mesma fórmula, tá? Agora, questões que demandaram interpretações diferentes, lógicas de resolução diferentes, não é? Mas a fórmula que eu usei, o recurso conceitual de física que eu usei foi o mesmo recurso conceitual. E quando cai, gente, é sempre esse mesmo recurso conceitual, tá? Vamos agora para qual? A 7. Uma questãozinha da Unesp. Uma questãozinha da Unesp. Que a gente vai usar a mesma fórmula, só que a gente vai analisar a proporcionalidade. A gente vai fazer uma análise de proporcionalidade, tá? Vamos lá? Olha lá, o comando dessa questão está aqui, ó. Questão que tem uma estrutura muito parecida com a questão do Enem. Por quê, professor? Não sei se vocês sabem, pessoal. Quem organiza o vestibular da Unesp é a VUNESP. E a VUNESP é uma das instituições que foi responsável por alimentar, junto com a Fundação Carlos Chagas e com a SES Gran Rio, o banco de dados da prova do Enem. O INEP contratou esses institutos para fornecer questões, né? Fornecer questões para o banco de dados da prova do Enem, tá? Esse ano de 2023, isso não ficou muito claro, tá? Se é para 2023 ou se é para 2024.
mas a gente vai ter uma mudança em quem vai fornecer as questões. Quem vai fornecer as questões vai ser a Sebrasp. Não sei se vocês conhecem a Sebrasp, mas é a antiga CESP-UNB, que é uma das bancas de concurso mais tradicionais do Brasil. Só para vocês terem noção, tradicionalmente, a CESP-UNB, ou Febrasp, é quem organiza os concursos, por exemplo, da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal. São concursos muito difíceis e muito concorridos. Os concursos também do Banco do Brasil, eles organizam, é muito comum eles organizarem. E também, qual outro concurso, Thalisson? Você não está lembrando agora, mas é um concurso também muito badalado. Receita Federal, já falei. Petrobras, concurso da Petrobras, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Após o início desse treinamento, no instante em que ocorreu o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente. Gente, tudo tem um começo, tá? Tudo tem um começo. Vamos lá. Em um dia de treinamento, dois amigos, Alberto e Bernardo, decidem dar voltas consecutivas em um circuito de 1.000 metros. Destacar aqui esse 1.000 metros. Comprimento. Partindo simultaneamente de um mesmo ponto, porém movendo-se em sentidos opostos. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Alberto caminha em sentido horário e Bernardo caminha no sentido anti-horário. Com velocidade 3 vezes maior do que a de Alberto. Tá? Os dois mantêm suas velocidades escalares constantes. Então, velocidades escalares constantes, tá? Vamos lá, ó. Vamos lá. Pessoal, qual é a distância que Alberto mais Bernardo vão percorrer? Qual é a distância que eles vão percorrer por volta? Juntos, gente. Os dois juntos. Se eu somar a distância que Alberto percorre com a distância que Bernardo percorre. 1.000 metros. Perfeito, Ian. 1.000 metros. Dá 1.000 metros. Agora, a distância que Bernardo percorre vai ser 3 vezes a distância que Alberto percorre. Por quê, professor? Por quê? Por que eu pude concluir isso, gente? O problema falou isso aí ou foi uma conclusão minha? Foi uma conclusão minha. Mas por que eu pude concluir isso? O que me levou a concluir que a distância que Bernardo percorre é 3 vezes a distância que Alberto percorre. O que é que tem no texto que me permite dizer isso? Diga, Ian. A velocidade é 3 vezes maior. Como velocidade e distância são diretamente proporcionais, ou seja, crescem e decrescem na mesma proporção, se a velocidade de Bernardo é 3 vezes a velocidade de Alberto, o problema diz isso aqui, o problema diz que a velocidade de Bernardo ela é 3 vezes a velocidade de Alberto. Se isso é verdade, então eu já posso concluir que a distância que Bernardo percorre é 3 vezes a distância que Alberto percorre. Aí agora só basta a gente resolver. Substituição, né? Vamos substituir no lugar de dB, coloco, né, essa informação aqui de 3dA. Então vamos lá, a distância de Alberto mais 3 vezes a distância de Alberto é igual a 1.000. Então, a distância de Alberto mais a distância de Alberto vai ficar 4 vezes a distância de Alberto é igual a 1.000.
A distância que Alberto percorre vai ser 1.000 dividido por 4, que vai dar 250 metros. E a distância de Bernardo? R$ 750 metros, né? É o que falta para 1.000. Pronto, professor, resolvi a questão, resposta certa. Correta, gente? Correto? Falta alguma coisa? Faltou algo aí? Isso Eles aqui têm que é... se encontrar 3 vezes. Exatamente, eles se encontram 3 vezes. Isso aqui é uma volta. Para 3 voltas vai ser quanto? Para 3 voltas. Opa. Para 3 voltas. São 3 encontros, então são 3 voltas. O que é que a gente vai ter? Que a distância de Alberto vai ser 3 vezes 250, ou seja, 750 metros. E a distância de Bernardo vai ser o quê? 3 vezes 750, ou seja, 2.250 metros. Então, a resposta correta é a letra D. Olha que pegadinha, né? O de uma volta tá logo na letra A, que é para o cara ir logo com gosto de gás, né? Vou logo na letra A. Pronto, se deu mal. Errou. Errou. Ok, pessoas? De boa? Dúvidas? Algo a perguntar? Algo a declarar? Sim ou não? Vamos para a oitava, então. Essa oitava aqui, ó. Essa oitava aqui é uma questãozinha bem interessante. Bem interessante. Ela vai ser muito parecida com a outra questão que eu falei para vocês, se eu não me engano é a 10ª. Não é a 10ª, é a 11ª. A oitava, a 11ª e a questão 5. Elas são muito parecidas. Veja essa daqui da PUCamp, ó. Ó, daqui da PUCamp. Pare e pense, olhe como... Gente, não tem de onde os caras criarem. Aqui, ó. O cara está já na PUCamp aqui, ele já está falando do telescópio espacial James Webb. Se você olhar a questão 5 que eu trouxe para você, do Enem, está falando de uma sonda lá em Plutão, ó. Olha lá, ó, questão 5, está falando de uma sonda lá em Plutão. É a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Você vai resolver da mesma forma. O raciocínio que eu usei para você resolver, para resolver com vocês a questão 5, você vai usar para resolver a questão 9. É isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu quero. Se você pega o raciocínio de como resolver essas questões dessa lista, quando cair movimento uniforme, se na sua prova de 2023 agora tiver uma questão de movimento uniforme, o raciocínio que você vai usar para resolver vai ser algum desses raciocínios que eu já mostrei para vocês aqui. Não vai fugir disso. E aí o que é que vai acontecer? Essa questão pode ser difícil, pode ser fácil, pode ser mediana. Você não vai errar, porque você treinou certo. Você fez o treinamento do jeito que você deveria fazer. Ponto final, bote isso na sua cabeça. Ok? Vamos lá, então. Olha aqui a questão número 8. Vou destacar aqui comando. Supondo a velocidade do som no ar como sendo 340 metros por segundo e desprezando as forças dissipativas e a aceleração da gravidade, assinale a opção que indica a razão entre as... Então, vamos começar aqui, ó. Assinale... O comando começa aqui dessa questão. Assinale
a opção que indica a razão entre as velocidades das flechas de tubo de alumínio e de fibra de carbono. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou chamar aqui de velocidade, vou chamar aqui ó, de VAL, a velocidade da flecha de alumínio. VAL, velocidade da flecha de alumínio. E vou chamar de VFB, a velocidade da flecha de fibra. O que eu quero é isso, a razão entre essas duas velocidades. Vamos ler o problema aqui e entender de que forma a gente pode encontrar essa razão. Olha lá, o Gabriele, ex-campeã da modalidade arco e flecha de uma cidade ao sul da Itália, resolveu construir e comercializar flechas feitas em tubo de alumínio e em fibra de carbono. Após a fabricação de suas primeiras flechas, resolveu fazer um teste para verificar a velocidade que elas podem atingir, utilizando-se de um bom arco, ela dispara horizontalmente na direção de um alvo fixo localizado a 204 metros. Ao lançar as construídas em tubo de alumínio, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3,6 segundos. Com as fabricadas em fibra de carbono, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3,0 segundos. Pessoal, reparem, ela vai disparar a flecha. Primeira flecha de alumínio. Ela dispara a flecha. Depois que ela disparou a flecha, 3,6 segundos depois, ela ouve o som. Tá? O que é esse tempo de 3,6 segundos, gente? É o seguinte aqui, ó. Vou fazer um desenho. E vamos supor que aqui seja o alvo, tá? Vamos supor que isso aqui seja o alvo. Vamos supor que aqui a linha vermelha é a distância de onde ela está atirando. E você tem aqui uma flecha. Aqui é a flecha. Vou botar assim. Pronto. Essa distância aqui em vermelho, isso é 204 metros. Essa distânciazinha em vermelho é 204 metros. Vamos supor que essa flecha aqui seja de alumínio primeiro. O que é esse 3,6 segundos? É o tempo que a flecha demora para bater no alvo e o som demora para voltar para ela. Isso tudo dura 3,6 segundos. Então, gente, ó, se eu souber o tempo que o som demora para voltar, eu abato esse tempo do 3,6 e tenho o tempo que a flecha demora para ir. Se eu tenho o tempo que a flecha demora para ir e eu tenho a distância de onde você está atirando até o alvo, que é o 204 metros, eu consigo determinar a velocidade da flecha, tanto para o alumínio quanto para a fibra de carbono. Então, a primeira coisa que eu vou determinar aqui é o tempo do som. O tempo do som vai ser a distância do som. Essa é a distância do som dividido pela velocidade do som. O que é a distância do som, gente? A distância que o som percorre. 204 metros. O que é a velocidade do som? 340 metros por segundo. Isso aqui, essa divisão, fazendo essa conta aqui, isso vai dar 0,6 segundos. Qual é a conclusão que eu tiro? Qual é a conclusão que eu vou tirar disso aqui? Ó, o tempo da flecha de alumínio, é igual a 3,6 menos 0,6. Isso vai dar 3 segundos. E o tempo na fibra
vai ser igual a 3 segundos menos 0,6, que eu estou descontando o tempo do som. Isso vai dar 2,4 segundos, tá? Pessoal, agora vai entrar um macete. Vai entrar um macete aqui, tá? Se ligue no macete que eu vou usar. Pessoal, eu quero a velocidade da flecha de alumínio dividido pela velocidade da flecha de fibra. Bom, eu tenho o tempo da flecha de alumínio e o tempo da flecha de fibra. Eu posso calcular a velocidade da flecha de alumínio, posso calcular a velocidade da flecha de fibra, dividir uma pela outra e achar o resultado. Só que eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu estou fazendo o Enem. E no Enem, qual é a moeda mais cara, minha turma? A moeda mais cara é o tempo, e você precisa economizar tempo. Então, qual é a sacada aqui? Ó? Velocidade e tempo são grandezas direta ou inversamente proporcionais? Me digam aí, por favor. Inversamente proporcionais. Então, gente, ó, a velocidade da flecha de alumínio, que é o que eu quero, dividido pela velocidade da flecha de fibra, vai ser a razão entre o tempo da flecha de fibra pelo tempo da flecha de alumínio. Por quê, professor? Como a proporção entre velocidade e tempo é inversa, essa razão vai ser proporcional de maneira inversa, com o tempo. Então, dividir a velocidade da flecha de alumínio pela velocidade da flecha de fibra de alumínio é a mesma coisa que dividir o tempo da flecha de fibra pelo tempo da flecha de alumínio. Veja que eu inverti a divisão. Por quê? Porque a proporção é inversa. Posso fazer isso sempre, professor? Sempre. Então, eu vou estar dividindo aqui na realidade 2,4 por 3. 2,4 por 3 dá 0,8. Qual a resposta correta? É a letra A. Olha o tempo que você poupa. Só enxergando isso. Proporcionalidade. É o que eu digo. É como você resolve questão Enem sem fazer conta. Analisar a proporcionalidade permite que você queime etapas de conta. E queimar etapa de conta vai fazer com que você resolva a questão mais rapidamente? Com certeza. Olha o que eu teria que fazer aqui. Eu teria que dividir. Colocar aqui de laranja. Para achar a velocidade do alumínio, da flecha de alumínio, eu teria que fazer 204 dividido por 3. Né? Não sei quanto é que vai dar isso aqui. E para achar a velocidade da flecha de fibra, eu teria que fazer o quê? O mesmo 204, só que dividir por 2,4. Não é muito mais fácil dividir logo 2,4 pelo 3 e achar a resposta? Muito mais fácil, né? Minha turma querida, chegamos nas 8 questõezinhas, tá? Eu vou pausar a gravação aqui agora, pausarei a gravação